Eu gostaria que você abrisse no livro de Oséias, no capítulo 2, no verso 14. Diz assim: porque eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Amém? Oséias 2,14. Porque eis que eu a atrairei, a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Amém? Agora nós vamos lá em Isaías, volta, Daniel, os profetas maiores, né? E aí você vai em Isaías 58, no verso de número 11. Isaías 58, 11. Todos acharam? Amém. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como jardim regado, como manancial cujas águas jamais faltam. Amém? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. Amém? Quando os desertos eles tentam roubar as nossas forças, não é verdade? Tentando impedir-nos de prosseguir a caminhada. O deserto é um lugar de aprendizado. Amém? Um lugar de aprendizado. O deserto é uma escola. É uma escola onde Deus nos ensina, nos orienta, nos dá provas, né, para que nós possamos, né, ser ali avaliado pelo Senhor, né? O deserto não é um lugar de morte. O deserto não é um lugar de morte, mas o deserto é um lugar de restauração de vida. A concepção que nós temos de deserto é sempre aquele local cheio de areia, aquele local onde você olha e você perde de vista muitas vezes, né? Numa imensidão, somente de uma maneira plana de areia. Mas o deserto, muitas vezes, ele não é caracterizado por essa visão, mas sim de lugares, muitas vezes, com montanhas, né? Lugares, muitas vezes, onde você tem algumas árvores ali que elas nascem, elas têm uma condição de vida no próprio deserto. Uma delas que nós podemos ver é a própria palmeira. A palmeira você pode plantar em lugares quentes e todos os lugares que você plantar, ela vai buscar água no mais profundo da terra, ela vai buscando, ela chega até as rochas ali, ela vai, atravessa ali, onde ela possa chegar até onde tem um veio de água, um lugar onde possa ali tirar das profundezas a água para ter ali a sua provisão, o seu sustento, e ela se fortalece. Então vem os ventos, vem as tempestades, e a palmeira está ali firme, né? Mas se você quer matar uma palmeira, você pegue uma palmeira e você plante lá na zona bem gelada, né? Do Ártico, lá da Antártica, você coloca ela lá, ela não vai subsistir, ela vai morrer. Amém? Então essa característica, por exemplo, da palmeira, é essa característica, né, de uma árvore que ela consegue, né, viver debaixo de altas temperaturas, e ali ela consegue dar os seus frutos devidos, né? Então o deserto, muitas vezes, ele vem, né, com essa característica. Nós temos na nossa região do Nordeste, nós temos regiões onde existe praias lindas, maravilhosas. Existe também na região do Nordeste aquelas dunas de areia, aqueles locais ali. Um dia desses atrás estava vendo uma reportagem de uma cidade que estava sendo
engolida pela areia. A areia estava sendo trazida pelos ventos, ela estava entrando nas casas e trazendo ali, enterrando praticamente aquelas casas ali debaixo, né, daquelas dunas de areia. E tinham dado um tempo, mais ou menos de mais uns 2, 3 anos, e aquela cidade deixaria de existir. Então eu fico imaginando que muitas vezes o deserto, né, ele tem essa característica não só de uma areia, né, parada, inerte, mas de uma mudança constante, de circunstâncias constantes que mudam, né, nos desertos da nossa vida, né, diária. E é este Deus que opera com poder e com autoridade. Durante o dia, temperaturas altíssimas no deserto, né? Mais de 50 graus acima que a média, mas durante a noite a temperatura cai tremendamente. Então nós vemos este local, que é um local totalmente olhando, né, aos olhos humanos, é um local simplesmente onde não há vida, né, um lugar de morte, de sequidão, mas Deus diz assim, o Senhor vai te guiar continuamente, Ele fartará a tua alma até nos desertos áridos, Ele vai fartar a tua alma, Ele vai fortificar os teus ossos, e você será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltem. Deus fala deste mover sobrenatural dEle em meus desertos da vida, amém? Este Deus que opera com poder e com autoridade. Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre a direção de Deus em meus desertos, que porventura possamos passar, né? A direção de Deus, Isaías 58, que nós vamos nos deter neste capítulo, nós vamos ler outros versos, outros capítulos da Bíblia, mas segura aí, Isaías 58, 11, será o nosso verso tema, onde nós vamos estar direcionando a nossa mensagem. Então a direção de Deus no deserto, Isaías 58, 11 diz assim: o Senhor te guiará, o Senhor te guiará continuamente, o Senhor te guiará constantemente. A direção de Deus é uma direção sempre presente. Talvez você esteja no meio de um deserto, achando que Deus te abandonou, que Deus deixou você de lado, ou que Deus perdeu o controle, o comando. Meu irmão, Deus te guiará continuamente. Isaías 58, 11, assim: o Senhor te guiará continuamente. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus, Ele nos sela com o selo da promessa. E a palavra de Deus diz que Ele nos guia, Ele nos orienta na nossa caminhada. E Ele nos guiará em toda a verdade. Ele nos guiará em toda a verdade. O nosso caminho, meu amado irmão, por mais que seja um caminho adverso, será um caminho onde a verdade de Deus prevalecerá de uma maneira tremenda. E a verdade de Deus vem embasada nas suas promessas, que são escritas, determinadas para as nossas vidas também, neste momento de deserto. A palavra de Deus dá essa direção tremenda. A direção de Deus é fundamental na nossa caminhada. Jesus, ele foi levado ao deserto, né, pelo Espírito Santo. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele foi levado ao deserto, né? Lá em Lucas, no capítulo 4, no verso 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Foi guiado pelo mesmo Espírito no momento do deserto. O momento ali do deserto estabelecia também o momento do começo do ministério de Jesus, onde o diabo veio e tentou de todas as formas desfocar Jesus do alvo proposto, mas Jesus tinha no seu coração uma meta, um alvo proposto.
Nós, como cristãos, meus amados irmãos, nós temos que ter esse alvo proposto na nossa vida, porque as dificuldades vêm sobre as nossas vidas, os desertos vêm sobre as nossas vidas, tentando tirar as nossas vidas deste foco proposto por Deus, mas a palavra de Deus diz que Jesus cheio do Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar sendo dirigidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o estar sendo dirigidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, ele tem que habitar nas nossas vidas. E muitas vezes nós cantamos, vem Espírito Santo de Deus, venha nos visitar. Não, ele não quer fazer visita, não. Ele não quer chegar na tua casa como visitante. Ele é um morador que habita na tua vida. E ao habitar na tua vida, ele vai entrar em áreas da tua vida onde um visitante não entra. Porque quando você leva um visitante na sua casa, você adorna todo o espaço a qual o visitante tem o acesso de uma maneira bonita. Mas o visitante não chega na tua casa abrindo as portas do teu guarda-roupa. Porque talvez aquele dia você não deixou ele tudo arrumadinho, ajeitadinho, né? Então você fecha ali, muitas vezes, nós naquela correria vai receber alguém, que a gente faz, a gente joga algumas coisas dentro do guarda-roupa, fecha, acontece só em casa, acontece na sua casa também. Ou alguém chega na sua casa, você dá uma ajeitada ali, uma limpeza geral na área, de receber ali a visita na sala, né? E a gente fecha a porta do quarto, ninguém entra ali no quarto. Antigamente, né? Eu sou dessa época, não eu fazendo isso, mas vi meus pais fazerem muitas vezes isso, os parentes dos meus pais. A pessoa chegava em casa, a pessoa entrava, eu vou mostrar a minha casa, e entrava, abria a porta, isso aqui é o quarto, isso aqui é a sala, isso aqui é a cozinha. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Fazia isso era notório, e as pessoas entraram. Um dia desse eu fui numa casa de uma pessoa, que legal, tudo bom, eu vou mostrar a minha casa. Começou a mostrar, eu falei, meu Deus, mas é natural, é uma maneira de dizer assim, olha, como Deus tem abençoado, tal, mas tudo impecável, ajeitado, né? Eu falei, meu Deus, ninguém mora nessa casa, né? Mas eu quero dizer para você, o Senhor vai te guiar pelo Espírito, no meio do deserto, mas não como um visitante, mas como um morador assíduo, porque Ele vai guiar continuamente. Ele não vai guiar somente no momento em que nós, porventura, vamos buscar a direção dEle, não. Ele vai nos guiar em todo tempo, em todo momento. E Jesus, cheio do Espírito Santo, Ele volta do Jordão, Ele foi guiado pelo mesmo Espírito. E nós temos este Espírito, que é o Espírito que estava sobre a vida de Jesus, que o guiou naquele momento do deserto. Romanos capítulo 8, no verso 11, diz assim, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, este mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele vai vivificar os vossos corpos mortais, pelo mesmo Espírito que em vós habita. Então ele está em nós, ele está habitando em nós, bem? Lá em Deuteronômio capítulo 28, no verso de 1 a 4, diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, as bênçãos te alcançarão, bendito tu serás na cidade, bendito tu serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, e bendito o fruto dos teus animais. Então o Senhor está falando sobre esta bênção que acompanha a nossa caminhada, a nossa vida, porque Ele diz assim, se você atentamente ouvir a voz do Senhor, se você atentamente se ater à direção do Espírito Santo de Deus na tua vida, você vai passar pelo deserto, porque não é o deserto que vai dar a bênção, mas é Deus que está em meio ao deserto, que é o provedor da bênção sobre a tua vida, porque a palavra de Deus diz assim, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, as bênçãos vão nos alcançar, vão correr atrás de nós, e bendito nós seremos na cidade, e bendito nós seremos no campo. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, não tente fugir ou correr
amado, fugindo ou tentando ir para um lugar para ser abençoado, não. Se você está em Deus, aonde você está, a bênção de Deus vai estar ali presente. Eu vejo pessoas correndo de um lado para o outro, muitas vezes até na questão profissional, pensando, não, preciso sair daqui porque eu preciso ser abençoado lá em outro lugar. Meu irmão, se Deus quiser te levar para outro lugar, para te abençoar em outro trabalho, em outra empresa, Ele vai fazê-lo, meu amado irmão, mas deixe que o Espírito Santo de Deus te conduza de uma maneira tremenda. Não tome decisões precipitadas, porque você vai trazer consequências drásticas sobre a sua vida, meu amado irmão. E o Senhor diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar o que o Senhor está ordenando, está dando a direção, coisas que Deus hoje está te ordenando. É interessante quando o Senhor diz ali em Deuteronômio 28, Ele fala de ouvir, de estar pronto a ouvir, mas Ele fala de estar pronto a ouvir, não é amanhã, ou quando eu estiver preparado, não, Ele fala hoje, é o momento presente, é o teu momento presente com Deus. Não é aquele momento que você diz assim, eu preciso fazer uma dieta, segunda-feira, essa segunda não dá, deixa eu ver, na outra segunda, outra segunda também não dá. Então você sempre protela, ou vai jogando para frente, e você determina uma data lá. Não, meu irmão, é hoje. Quer começar algo novo? Comece hoje. Hoje. O hoje de Deus para a tua vida, para a tomada de posição, é hoje, é o hoje de Deus. E a palavra diz assim, que se atentamente você ouvir a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje o Senhor te ordena, as bênçãos vão te alcançar. E aí vai ter o reflexo dessa bênção, que está no verso Deuteronômio 28, de 1 a 4. Então, obediência em ouvir a Deus é fundamental na nossa caminhada. A obediência em ouvir a Deus é fundamental quando nós estamos também em meio ao deserto. Porque em meio ao deserto, muitas vezes, a gente quer parar para ler um monte de versículos, para ouvir a direção de Deus, só que naquele momento você não consegue absorver a leitura, mas naquele momento Deus quer que você pare, medite nessa lei, e Deus quer trazer ao teu coração aquilo que você já colocou dentro do teu coração antes. Porque quando nós passamos pelo deserto, quando nós estamos naquele momento difícil na nossa vida, e às vezes o deserto vem numa característica de uma enfermidade, e às vezes a pessoa pensa assim, eu estou enfermo, doente, eu vou estar ali no hospital, vou estar ali em casa, e aí eu vou ter um momento para ler a Bíblia, para absorver a palavra de Deus, para orar. Meu irmão, não vai acontecer isso. Porque já aconteceu isso comigo, e muitas vezes o que acontecia, meu físico estava debilitado, eu estava com dores tremendas, estava com febre, e eu não conseguia absorver nada. Naquele momento, Deus queria que eu colocasse em prática aquilo que eu já tinha ouvido, aquilo que eu já tinha absorvido, e naquele momento, Ele queria trazer ao meu coração a esperança de vida, a orientação de vida. E naquele momento da adversidade, no momento da luta, da dor, muitas vezes a gente questiona. Isso é natural do ser humano, questionar, dizer para Deus, Deus, parece que o Senhor perdeu o controle. Mas Deus não perdeu o controle. Deus está trabalhando na tua vida, trabalhando neste momento para trazer algo melhor, para trazer um momento melhor. E a obediência a Deus, em ouvir a Deus, é fundamental em todo esse processo. Lá em Deuteronômio capítulo 6, no verso de 4 a 7, diz assim: ouve, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. E Ele diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, nesse processo de ouvir a Deus, de ouvir o Espírito Santo de Deus, entenda que Deus é o único, é o soberano Senhor da tua vida. Ame ao Senhor de
todo o teu coração, ame o Senhor de toda a tua alma, de toda a tua força. E a palavra de Deus assim, e essas palavras estarão hoje no teu coração, e tu tens a responsabilidade de inculcar, de orientar os teus filhos. Então, no momento da adversidade, tem também este momento de aprendizado, tanto para você, mas também para aqueles que estão próximos a você. Porque muitas vezes, naquele momento, você está dizendo assim, tu vai inculcar aos teus filhos, dela falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Deus está falando deste momento de orientação. Então, Deus também requer, neste momento, né, de deserto, não somente a exclusividade em ouvir a Ele, né, que é fundamental na caminhada, né, a obediência, né, em ouvir a Deus, mas Deus quer exclusividade, atenção total, para que você possa ouvi-lo e obedecê-lo tremendamente. Ele diz assim: ouve, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ouça o que Deus quer falar com você em meio ao deserto. Deus quer dirigir o nosso caminho a cada dia, e nós temos que trazer à memória cada aprendizado diário, cada aprendizado, algo que Deus quer falar com você. Anote, meu amado irmão, coloque, né, no papel, relembre aquilo que Deus está falando com você. Quantas coisas Deus já falou com você na semana que se findou, né, agora, ontem, o último dia da semana, hoje já começa o primeiro dia da semana. Então Deus quer fazer algo novo hoje, quer começar algo novo hoje. Deuteronômio 8, no verso 2, assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto estes 40 anos. Fala o quê? Fala de recordar, fala de trazer a memória. Nós sempre temos que trazer a memória isso no nosso coração. Nós temos que estar atento a ouvir o que Deus quer falar ao nosso coração. Peça a Deus: Senhor, que os meus ouvidos sejam atentos a ouvir o que o Senhor quer falar comigo. A palavra de Deus diz, quando Deus ele está orientando a igreja, no último livro, lá no livro de Apocalipse, ele diz assim, o Senhor fala à igreja, e diz assim, o Espírito Santo de Deus diz à igreja, e ele começa a falar àquela igreja, a igreja de Éfeso, a igreja de Filadélfia. São 7 igrejas que ele coloca ali, dá uma direção, uma orientação. E em todas essas igrejas que o Senhor estava falando, no final de cada uma dessas cartas, o Senhor diz assim, o Espírito e a noiva diz, né? Ouça o que Deus está falando, ouça o que o Senhor está falando, né? Está ali, o Espírito do Senhor diz, está dizendo, está orientando. Então que nós tenhamos isso no nosso coração. Quando nós aprendemos com Deus a nossa caminhada diária, ainda que seja em momento de total sequidão, o Senhor nos levará a experimentarmos uma força sobrenatural da parte dele, que virá sobre a nossa vida, trazendo um renovo, trazendo uma ação sobrenatural de Deus. Então, no meio do deserto, meu irmão, tem isso no teu coração. O deserto, né, o estágio final da tua caminhada. O deserto é o caminho, é o processo para ir até a terra prometida. Então, Isaías 58, agora a segunda coisa que eu gostaria de falar é que o Senhor vai te fortificar em meio aos desertos. O Senhor te fortificará em meio aos desertos. A força vem do Senhor, meu amado irmão, em meus desertos. Diz que o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso cântico, o Senhor é o Deus sobrenatural. Lá em Isaías 58 diz assim, o Senhor te guiará continuamente, Ele fartará a tua alma até em lugares áridos, Ele fortificarás os teus ossos, Ele fortificará os teus ossos. O salmista no Salmo 23,
no verso 4 e 5, ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E aí no verso 5 ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, ou do meu adversário. Então o Senhor faz com que nós passemos pelo vale da sombra da morte, ainda que passemos por este momento de adversidade. O momento do deserto, o momento do vale da sequidão, é um momento de passagem. Ainda que eu passe, o que acontece? No verso 5, o Senhor prepara uma mesa. O Senhor prepara uma mesa no meio do deserto. O Senhor prepara a provisão de vida, porque o Senhor vai te fortificar, vai fortalecer a tua vida de uma maneira tão especial. E nós vemos isso de uma maneira muito clara, quando ali em 1 Reis, no capítulo 7, no verso 8 a 10, diz assim: então veio o Espírito do Senhor e disse a Elias: dispõe-te, vai a Serepta, onde ordenei uma viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi. Nos tempos de Elias, houve este tempo de deserto, este tempo de aridez tremendo, né? Em meio à crise a qual nós possamos estar passando, que venhamos a passar, no deserto que tenhamos que passar, Deus trará a provisão de vida para as nossas vidas. Ele nos levará a lugares inusitados. Imagina que Deus chegou para Elias e falou assim: Elias, sai daqui de onde você está, do meio dessa sequidão, vai para Serepta, vai para o local que eu estou te indicando, e eu separei para você uma viúva vai estar te aguardando ali, e quando você chegar lá, ela vai te dar provisão, ela vai te dar comida de vida. Qual era a reação de Elias, ou qual a nossa reação se recebêssemos de Deus essa orientação? Certamente Deus vai nos levar a uma mansão maravilhosa, onde nós vamos ser recebidos por uma viúva riquíssima, dona de várias propriedades, né, com muito dinheiro, e aí Deus vai prover essa concepção humana. Mas Deus não age, né, segundo a concepção humana. O milagre dele é um milagre que vem de uma maneira sobrenatural, porque se aquela mulher tivesse recursos para trazer a provisão devida a Elias, não seria Deus agindo em meio ao deserto de Elias, seria aquela ação da mulher, ou ação de umas circunstâncias, né, que seria uma circunstância humana ali para abençoar. Talvez você esteja olhando para a situação, olhando para um lado, olhando para o outro, e aí Deus te diz: essa direção, toma essa direção, porque você vai chegar ali e vai ter o alimento, o sustento, em meio à crise, o tempo de crise, né? Então a palavra de Deus diz que em 1 Reis, capítulo 17, no verso 13 a 16, assim: então Elias disse, aquela mulher, ele chegou ali, na cidade de Serepta, encontrou a casa de vida onde a mulher estava ali, ele viu que era aquela viúva que Deus tinha falado, então ele se dirige àquela mulher e disse assim: não temas, vai e faz dele para mim um bolo pequeno, porque a senhora, aquela viúva, disse assim: olha, eu tenho apenas um pouco de farinha, eu tenho apenas um pouco de azeite, e a quantidade suficiente para fazer algo, para alimentar a mim e ao meu filho. Mas quando acabar esse processo deste alimento, acabou toda a provisão. E aí Elias chega para ela e diz assim: vai e faze dele um pequeno bolo para mim em primeiro lugar. Depois você fará para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor: a farinha da tua panela não acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até que o Senhor fizer chover sobre toda a terra. Então ele traz uma palavra profética, em meio ao deserto, meu amado irmão, Deus quer que nós sejamos esses
porta-voz dele da parte de Deus, como profetas de Deus, como homens e mulheres de Deus, para trazer uma palavra viva e eficaz, uma palavra que traz o alimento e o sustento em meio a toda a sequidão. Quando ele olhou, ele viu aquela mulher, os recursos tão limitados daquela mulher, ele olhou e falou: meu Deus, Deus me trouxe para este local, mas olha, eu não vou olhar para as circunstâncias, eu vou olhar para Deus, porque a promessa não vem das circunstâncias, a promessa vem de Deus, o Deus que comanda sobre todas as coisas. Eu não sou guiado ou dirigido por circunstâncias, eu sou guiado ou dirigido por Deus, e Deus mandou ir até essa mulher, então eu vou obedecer, e eu quero que você tenha isso no seu coração. E a palavra de Deus diz que o que ele fez? Ele se posicionou ali, e aquela mulher fez o bolo, ela abençoou ali o profeta, e ela fez o bolo para si, fez o bolo para o seu filho ali, e aí o profeta dá ordem àquela mulher: vai e pegue vasilhas vazias, enche ali do azeite que sobrou. E a mulher começou a encher as vasilhas vazias, e ela começou a encher, e ela começou a pedir emprestada para as vizinhas, e de repente aquela mulher se tornou uma grande empresária no ramo, né, de óleos ali, para o sustento, para a provisão. E o Senhor diz assim: vai e vende do que tu tens, e você vai ter provisão e sustento para a tua família, até o tempo final desta crise. Eu não sei qual a crise, o deserto a qual você esteja passando, mas o Senhor vai trazer força a você, o Senhor vai te fortificar em meio ao deserto, o Senhor vai fortalecer as tuas mãos em meio ao deserto, o Senhor fortalecerá você, meu amado irmão, e você vai ver o sobrenatural de Deus em meio a todo este momento. O tempo de deserto tem um tempo determinado na tua vida, é um tempo determinado. Isaías 43, no verso 18 e 19, diz assim: não lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, e eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu falei: Deus, mas o Senhor manda recordar daquilo que é do passado, e o Senhor manda trazer à memória aquilo que pode dar esperança, e de repente o Senhor fala: não lembre das coisas passadas, não recorde. Parece que é algo, né, dúbio, confuso. E aí Deus falou comigo assim: o que eu te falei? Você vai recordar aquilo que vai te trazer esperança, aquilo que vai te trazer força, aquilo que você deve recordar do teu passado, que traz realmente, né, a promessa de vida que vem da parte de Deus. Mas o Senhor diz aqui em Isaías 43, no verso 18 e 19, não lembrar das coisas passadas. Quantas coisas passadas ocorreram na tua vida que tem sido pernicioso para você, que tem sido destruidor para você, e Deus tem dito nesta noite: é momento de você esquecer, é momento de você deixar para trás, é momento de você começar algo novo, porque o Senhor começa algo novo na tua vida, começa algo novo, um caminho novo, e Ele vai tornar esse caminho novo, um caminho no meio do deserto. Ele vai fazer com que no meio desse deserto, rios possam surgir, trazendo algo novo. Eu profetizo algo novo sobre a tua vida, algo novo que vai mover de uma maneira tremenda sobre o teu coração, meu amado irmão, e aquilo que tem trazido mágoas, ressentimentos, angústia no teu coração, não lembreis dessas coisas, deixa para trás, meu amado irmão. Traga à memória realmente aquilo que pode te dar esperança. O povo estava indo rumo à terra prometida, e de repente no meio do deserto, Deus estava tratando com aquele povo, e o povo começou a lembrar dos melões, das cebolas, começou a lembrar da vida que eles tinham lá no Egito.
Era uma vida de escravidão, era uma vida miserável, mas eles estavam lembrando. E eu quero que você tenha no teu coração isso, meu amado irmão, a vida que você tinha no passado, ainda que você tinha todos os recursos que porventura este mundo podia te oferecer, mas eram recursos ilícitos, eram recursos que estavam te levando à destruição. Mas Deus hoje quer começar algo novo na tua vida, experimentando viver de fé na tua vida, que vai fazer com que, meu amado irmão, você seja uma mulher abençoada, um homem abençoado, onde o teu dinheiro seja abençoado, onde a tua riqueza seja abençoada, tanto para você como para abençoar outras vidas de uma maneira tremenda. O Senhor te guiará, o Senhor vai fazer algo novo, que vai estar surgindo à luz. Isaías 44 no verso 3, diz assim: porque derramarei águas sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. O Senhor vai te fortificar, o Senhor vai te fortalecer, mas não somente algo que vai ser algo apenas para abençoar você, não, mas algo que Deus está vendo lá na frente. Deus está vendo essa bênção realmente sendo derramada pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo de Deus que habita sobre a sua vida, sobre a tua descendência, sobre os teus filhos, sobre os filhos dos teus filhos, sobre a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre os teus descendentes, de uma maneira tremenda, meu amado irmão, porque derramarei águas sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca. Então eu quero que você entenda que essa sequidão, este deserto, meu amado irmão, é um momento apenas. É um momento, mas ao agir de Deus em meio a este deserto, para te fortalecer, para fortificar o teu coração, meu amado irmão, porque em meio a este deserto, fontes irão surgir. Fontes irão surgir em meio aos nossos desertos. Terceira coisa que eu quero falar: fontes surgirão em meio aos desertos. Isaías 58, no verso 11, no final do verso 11, diz assim: e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Amém? Serás como um jardim regado, um manancial cujas águas jamais faltam. Deus vai trazer a provisão, e nessa provisão que vai vir da parte dele, a água será um fator tremendo, um fator de vida. E sendo um fator de vida, esta água vai produzir o quê? Vai produzir um jardim em meio ao deserto. Um jardim em meio ao deserto, vai ser um oásis, um momento de refrigério, meu amado irmão. Isaías 58 diz assim: serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltem. As águas não vão faltar, porque vai haver um manancial. E este manancial que vai regar esse jardim, meu amado irmão, vem de Deus. E se vem de Deus, é um manancial cujas águas jamais faltem. E se nós estamos ligados a este manancial, cujas águas jamais faltam, meu amado irmão, vamos ser conduzidos em meio ao deserto, em meio à crise, mas o sustento e a provisão virá. Deus conduzindo o povo no meio daquele deserto, na época de Moisés. Deuteronômio capítulo 8, diz isso, no verso 7 a 9, diz assim: porque o Senhor te fez entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes e de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, de figueiras, de romeiras, terras de oliveiras, de azeite e de mel, terra que comerás o pão sem escassez.
Deus fala deste momento em que, no meio do deserto, o jardim vai florescer. E o jardim vai florescer trazendo sustento à provisão. Porque haverá mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas. Deus vai trazer este manancial e vai fazer com que ele produza em meio ao deserto. Mananciais que vão vir de vales, mas que vão vir das montanhas também. E vão trazer a provisão, vão trazer a terra que vai produzir o trigo, a cevada, a vide, a figueira, romeiras, as oliveiras, que vão produzir o azeite, que vão produzir a oliva, que vai ser extraída ali o fruto devido, que vai dar a provisão devida. O azeite era um combustível fundamental também, não somente para a produção, da vida, do alimento ali do povo israelita, mas ele era também usado como um produto de combustão, de fogo, porque todo momento em que Deus disse lá para Moisés, você vai estabelecer o tabernáculo, e você vai colocar lâmpadas que estejam acesas no tabernáculo, e Deus deu a ordem que as lâmpadas jamais poderiam ser apagadas, porque essas lâmpadas teriam que estar cheias do azeite, que traria realmente o produto de combustão, que traria ali o produto que traria a claridade de vida. E o azeite fala do Espírito Santo de Deus, que tem este poder tremendo de trazer essa luz que emana em meio a todas as trevas que porventura nós estejamos passando. Em meio ao deserto, Deus vai fazer com que haja a provisão, haja o pão, como diz lá no verso final, no verso de Deuteronômio 8, 9, no finalzinho diz assim: comerás o pão sem escassez. O pão sem escassez. Nós fomos criados numa família de 8 pessoas. Eu tenho 7 irmãos, comigo 8. Então houve momentos na nossa infância de nós passarmos momentos de dificuldades, e às vezes não tinha um pão para comer. Então o que a gente fazia? Recebia muitas vezes aquela aveia, daquela aveia que nós recebíamos ali num posto ali que a gente tinha essa provisão, alimento, leite, porque sempre tinha uma criança nova em casa. Então eu lembro que naquela aveia, fazia-se ali o mingauzinho, a gente comia aquele mingau à tarde. Você pensa que era tudo assim com leite, com produto? Não, era com água e açúcar. E aí a gente está aqui firme e forte, E aí a gente viu os meus irmãos também sendo abençoados também, e a gente viu que Deus trazendo o alimento, a provisão, o sustento. Hoje a gente vai comprar 1 quilo de carne, somos em 4 em casa, a gente faz ali, e ali vai numa refeição, no máximo estica assim um pouquinho para uma refeição da noite. Mas, meu irmão, chegava um momento que a gente, para 8, 10 pessoas em casa, meio quilo de carne, não sei como minha mãe fazia uma comida que dava para todo mundo, alimentava todo mundo, e todo mundo está aí vivo, firme, forte, precisando fazer dieta para poder dar uma emagrecida. Mas o que fala? Da provisão e da escassez. Eu lembro quantas vezes pessoas chegavam na porta da minha casa, e a minha mãe abria ali a sua despensa, e minha mãe abençoava pessoas. Quantas mulheres, quantas senhoras, em condições mais aflitivas ali, passando por um momento de dificuldades. Minha mãe sempre tinha algo para abençoar, sempre tinha algo para abençoar. Eu quero dizer para você, você tem algo para abençoar no meio deste deserto que você está passando. Não fique com esse sentimento de autocomiseração, meu irmão. Abra a tua mão, abençoe. E Deus vai fazer com que esse deserto floresça, que você seja abençoado e abençoador também em meio a este deserto. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus estava conduzindo ali aquele povo a uma experiência tremenda, para ser uma nação como eles são hoje, uma nação abençoada, onde Deus fez florescer essa nação em meio ao deserto. É uma nação
produtiva, é uma nação que no meio do deserto, Deus fez com que não somente o produto daquela terra surgisse e abençoasse, mas se tornando grandes produtores, né, para abençoar muitas outras nações e muitas outras terras, e muitos homens foram abençoados tremendamente, muitos homens foram abençoados ali naquela nação e se tornaram homens que abençoaram nações por várias partes da nossa história. Muitos prêmios Nobel surgiram daquela nação, muita tecnologia, Deus fazendo com que surja no meio daquele deserto, porque é um povo abençoado, onde o jardim de Deus faz florescer, e da mesma forma, eu creio que Deus quer nos abençoar de uma maneira tremenda. Eu creio que Deus quer te abençoar, meu amado irmão, a começar na tua casa, para que a tua cidade, a nossa cidade seja abençoada, para que a nossa nação seja abençoada, para que nós nos levantemos como uma nação abençoadora, que possa abençoar neste século, abençoar outras vidas, e outras vidas sejam abençoadas com essa mensagem que Deus tem nos dado, meu amado irmão. E a palavra de Deus diz que Deus foi conduzindo o povo no meio daquele deserto, conduziu Moisés, conduziu Elias também. 1 Reis, que nós lemos lá, 18:1, diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva a essa terra. 1 Reis 18:1 fala daquele momento em que Deus dá ordem a Elias, para que ele se levante, vá até o rei Acabe, e diga ao rei Acabe: o Senhor está mandando água em meio a este deserto a qual vocês estão passando, e nós estamos passando, porque eram 3 anos de sequidão, 3 anos que o profeta Elias se levantou e disse: olha, segundo a minha palavra, não choverá durante esses 3 anos. Era um momento de deserto, era um momento que foi um momento aflitivo até para ele. Elias passou por aquele momento de aflição. O momento de aflição vem sobre todos, mas a provisão de Deus vem sobre aqueles que confiam nele, e nós confiamos no Senhor. Em meio a toda a crise, Deus tem mandado a provisão devida. Elias foi sustentado em meio ao deserto. Deus mandou com que corvos mandasse, trouxesse o alimento, a provisão devida. Deus mandou com que um riacho trouxesse a água, para que Elias pudesse saciar a sua sede, até o momento que Deus conduziu ele, até o momento em que Deus estaria ali levantando ele como esse profeta que traria uma palavra de vida e de esperança. Ele tentou ir por um caminho obscuro, tentando fugir daquele deserto. Ele entrou num dado momento dentro de uma caverna, e nós entramos muitas vezes recluso dentro de uma caverna, achando que o tempo vai passar, achando que as coisas vão se consertar, e Deus diz: sai para fora, eu vou falar contigo, sai para fora, porque eu vou tratar com você. E Elias ouviu a voz de Deus, ele saiu da caverna, e Deus disse: Elias, por que tu estás aqui? Ah, Senhor, estou sendo tão zeloso, tão temeroso do Senhor, afinal de contas, eu somente fiquei, e nós ficamos nesse ato de comiseração muitas vezes, em meus desertos da vida, e o Senhor disse: Elias, eu separei 7.000 almas, que não se dobraram a Baal. 7.000 almas estão passando pelo momento do deserto, mas Deus está trazendo a provisão. 7.000 almas estão sendo sustentadas, fortalecidas pelo Senhor, como você tem sido fortalecido. Levante e volte pelo teu caminho. Aí Elias falou: voltar pelo meu caminho? Volta, porque você trilhou um caminho que não era devido. Eu fico imaginando Elias voltando pelo caminho, mas antes dele voltar pelo caminho que ele tinha trilhado, Deus falou assim: volta, porque você vai ungir um rei ainda. Um rei ainda vai estar dominando como um rei soberano, e você vai ungir um profeta ainda no seu lugar.
Então existem coisas que precisam ser realizadas em você e através da sua vida. Levante a tua cabeça em meio a esse deserto, levante a tua cabeça, e esse ar de comiseração, de miséria, seja repreendido agora, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, meu amado irmão. Que você se levante nessa semana, como um homem de Deus, que Deus tem te colocado, como uma mulher de Deus, que você tem sido colocada, dentro do teu lar, na tua casa, no teu trabalho, em meio a esse deserto, porque o Senhor vai fazer com que, diz a palavra de Deus, que Ele ia trazer água após aquele momento de sequidão. 3 anos haviam se passado, 3 anos de sequidão, e o Senhor disse a Elias: Elias, vai e diz a Acabe, a água está vindo, a provisão está vindo, o refrigério está vindo em meio a este deserto. Isaías 41, no verso 17 e 18, diz assim: os aflitos e necessitados, eles necessitam de águas, e não as há. A sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, e não os desamparareis. Abrirei rios nos altos desnudos, e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes, e a terra seca eu vou tornar em mananciais. E aí no verso 19, o Senhor fala algo tremendo. No meio daquele deserto, o Senhor diz assim: eu vou plantar no deserto. E eu quero profetizar nessa noite: o Senhor vai plantar no meio do teu deserto, o Senhor vai plantar o cedro, o Senhor vai plantar a acácia, o Senhor vai plantar a murta, o Senhor vai plantar a oliveira. Deus fala de um novo tempo, Deus fala de um novo tempo, um tempo de plantação, um tempo de uma colheita posterior também, porque onde há plantação, a colheita que vem adiante, algo que ele estaria plantando. Em primeiro lugar, Deus fala do cedro. Deus fala do cedro. Cedro é uma árvore frondosa, é uma árvore resistente ao deserto, ali nas áreas desérticas do Líbano, né? E o cedro, ela é uma árvore que fornece madeiramento para a construção. É uma madeira firme, forte para a construção de palácios, de templos. Então, a partir do 4º ano que o cedro é plantado, a partir do 4º ano, é que ele começa a crescer 20 centímetros cada ano. Então, uma árvore que chega a atingir 40 metros de altura. Então, o tempo de vida para que ele chegue até os 40 metros de altura, chega por volta de 200 anos. Então, uma árvore de um tempo de vida longo. Então, no tempo do teu deserto, Deus vai fazer com que sejam plantadas coisas duradouras, coisas que vão fazer com que sejam usadas como para construção, para construir algo sólido na tua vida. E aí, no meio do deserto, a gente quer que plante, seja colhido coisas como hortaliças, como coisas tão simples que, se você planta, 2, 3 semanas depois já está sendo germinado, já está pronto para a colheita. Não, Deus vai fazer com que seja plantada o cedro, como uma árvore frondosa, como uma árvore resistente ao momento da sequidão, mas uma árvore que vai ter um tempo de crescimento, até que um tempo de crescimento bem devagar, mas quando ela crescer, quando ela atingir o tempo realmente final da sua vida, vai estar ali um tempo longo de 200 anos. Talvez o que Deus está construindo na tua vida em meio a este deserto, você não vai colher, mas os teus filhos, os teus netos vão colher. Que você possa neste momento se posicionar e ver essa ação sobrenatural de Deus sobre a tua descendência, como uma descendência bendita. E o Senhor diz mais: eu vou plantar a acácia. E aí eu fui ver o que é a acácia, o que é essa madeira, essa árvore em si. A madeira da acácia é uma madeira forte e resistente, também usada para a construção. Foi usada também na construção de alguns móveis ali da arca, no próprio templo.
Então é uma madeira também resistente à construção, e é uma madeira usada também na construção de navios. Então ela é própria para entrar, né, no contato com a água, então ela é resistente. Mas ela possui uma vida curta comparada ao cedro, por volta de 10 a 15 anos. Então é algo que Deus vai fazer com que seja plantado no teu deserto, mas você vai colher, meu amado irmão, você vai usufruir em meio ao teu deserto, uma madeira sólida, resistente para a construção de algo na tua vida, na vida da tua família, em nome de Jesus. Creia, tome posse, e Deus diz mais ainda: eu vou fazer com que seja plantada a murta. E aí eu fui ver o que é murta em si. A murta era uma árvore, é um arbusto, né, que nós temos aqui até na igreja, uma árvore dessas que o Elisandro poda, lá é uma árvore, né, e ela também tem como uma finalidade de uma cerca viva também, né. Você vê essas propriedades, tem aquela cerca viva de dividindo o terreno, né. Essa árvore é uma murta. E é interessante porque quem vai em Monte Sião, a gente já foi lá várias vezes, você vê aquelas árvores, tem uma praça, a única não, tem outras praças, mas aquela praça ali é famosa, tem as árvores que eles podam ali, faz ali todo o arranjo. Então essa árvore era uma árvore usada também como ornamentação nas festas dos tabernáculos, quando Deus, dentre as festas judaicas, e uma delas é a festa do tabernáculo, então esse arbusto era usado, né, como uma planta ornamental, mas ela tinha uma finalidade também em meio ao deserto. Ela trazia, aquele local onde ela é plantada, ela conservava a umidade daquela terra, ela trazia àquela terra uma umidade necessária para a sobrevivência não somente dela, mas das demais coisas que estariam ali próximas a ela, sendo plantadas. Eu não sei o que no meio do teu deserto Deus vai estar plantando. Ainda que seja esse pequeno arbusto, essa murta, que parece sem uma finalidade, mas ela tem uma finalidade. Ela vai trazer a umidade necessária para que você possa ali ter o refrigério devido. Mas Deus diz mais ainda: eu vou fazer com que seja plantada a oliveira. A oliveira no meio do deserto. A oliveira também era usada, e é usada como uma árvore de construção, mas também ela é usada ao extrair o fruto da oliveira, que é as azeitonas, a oliva, ela é tirado ali, e é prensado aquele fruto, e dali é retirado um óleo valiosíssimo, um óleo que era usado para a vida diária da população ali no Oriente. Então eu fico imaginando que naquele momento Deus estava falando: olha, eu vou fazer com que essa árvore seja plantada e vocês possam colher o fruto desta árvore em meio ao deserto. E Deus falou de uma maneira muito clara: eu plantarei no deserto. Eu vou plantar no deserto. E quando eu plantar no deserto, eu vou fazer com que o fruto possa surgir. E eu vou fazer com que esse fruto seja um fruto que venha trazer paz. Lembra lá de Noé, em Gênesis capítulo 8, no verso 11, quando a partir do momento que o dilúvio, né, começa ali, as águas começam a cessar, e aí começa a ver o momento, né, que Noé percebe que Deus estava ali dando já o momento que eles teriam que sair da arca. Ele solta uma pomba, e ele soltando uma pomba, a pomba vai e pega um brotinho, e esse brotinho que ela pega é um brotinho de uma oliveira, e traz e apresenta a Noé, e ali Noé percebe que o tempo do juízo de Deus sobre a terra havia acabado, e que eles poderiam abrir ali a porta e liberar o povo para um novo recomeço, um novo tempo, um tempo de refrigério. A oliveira também simboliza isso, simboliza paz,
simboliza um tempo de paz sobre o teu deserto. Um tempo de paz, meu amado irmão, um tempo de paz que vai ser selado pela ação sobrenatural de Deus. A oliveira também simboliza a abundância, simboliza as bênçãos de Deus. Quem já teve a oportunidade de ver um pé de oliveira, e você vê que ela sempre está carregada, né, do seu fruto ali, e é interessante aqui, e é um fruto realmente que ele precisa passar por um processo ali para ser extraído devido. Então, no meio do deserto, Deus fará surgir uma plantação que trará a abundância de Deus, a abundância da bênção de Deus sobre a sua vida, que vai trazer a provisão, que vai trazer o material necessário para você construir algo de concreto na tua vida, algo sólido na tua vida. E em algumas situações, no meio do deserto, Deus vai trazer a unção, o óleo que virá sobre a sua vida, produzido pelo Espírito Santo de Deus em meio a este deserto, trazendo a provisão da parte de Deus, trazendo sustento. E eu creio que Deus, Ele quer fazer isso. O Senhor te guiará continuamente. O Senhor fartará a tua alma até em lugares áridos. O Senhor fortificará os teus ossos. Você será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltem. Eu quero orar com você. Eu quero colocar a tua vida diante de Deus. Eu quero colocar neste momento, porque eu creio na ação sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Fala ao Senhor nessa hora. Apresente diante de Deus nessa hora o teu coração, a tua necessidade, o teu momento de deserto. E ainda que você ande pelo deserto, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que esse deserto, ele possa exemplificar só dificuldades, só sequidão, você possa completar como no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor vai estar comigo. E a palavra de Deus disse que Ele vai prover uma mesa para mim em meio ao deserto, em meio ao momento de adversidade. E eu quero profetizar nessa noite que Deus vai fazer com que uma produção seja abundante sobre a sua vida. Ele vai plantar aquilo que é devido na sua vida. Ele vai plantar aquilo que é devido para que você possa colher o fruto devido de todo esse trabalho. Eu quero orar nessa hora. Eu quero colocar diante de Deus nessa hora a tua vida, o teu coração. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. E nessa atitude, neste posicionamento, você possa dizer para Deus: Deus, toma o controle, toma o comando da minha vida em todo este momento. Porque ainda que seja um momento desértico, o Senhor está comigo. Como diz lá em Oséias, que nós lemos no capítulo 2, no verso 14. O Senhor dizendo: eu o atrairei para o deserto, e eu falarei ao coração dela no deserto, ao coração dele no deserto. O Senhor está falando com você. Então é um momento de entrega, é um momento de posicionamento. Senhor, eu quero colocar esta vida diante do teu altar, este coração diante do Senhor nessa hora, que está passando por este momento de adversidade, este momento de deserto, Senhor. Que o Senhor venha com poder e com autoridade sobre esta vida, repreendendo toda e qualquer ação contrária, e toda e qualquer ação contrária bata em retirada, e que em meio ao deserto, Senhor, que esta vida possa estar passando, o Senhor possa fazer, Senhor, com que esse deserto possa produzir, Senhor, um jardim regado pelo Senhor, cujo manancial jamais falte, Senhor,
Abençoe essa vida, abençoe este lar, Senhor, abençoe, 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 em nome de Jesus, que a intervenção sobrenatural do Senhor venha sobre esta vida, sobre este coração. Deus, nós te agradecemos, Deus, nós te louvamos, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.